Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Aqui é o pastor Steve. Nós estamos começando a nossa série, que é Cheios do Espírito. E nós vamos aprender na aula de hoje sobre a oração. Nós teremos duas aulas falando sobre esse tema, duas aulas, porque esse é um tema muito importante para nós. E eu queria ler um versículo com você, que está na carta ao Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que vai nos dizer assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Nós vamos aprender nessa série sobre como ser cheio do Espírito. E para que nós possamos iniciar esse aprendizado, nós vamos começar a entender que tudo parte da nossa oração. O primeiro passo é a intimidade com Deus. Eu não posso ser um pregador, eu não posso ser um cantor, eu não posso ser homem e nem mulher de Deus se eu não tiver intimidade com Ele. A Bíblia vai falar de Eliseu também. Eliseu, uma certa feita, ele estava caminhando. E a sulamita vai olhar e vai comentar com seu esposo e vai dizer assim: eis aí verdadeiramente um homem de Deus. Ela conheceu que ele era um homem de Deus, não porque ele estava no púlpito pregando, não porque ele estava com o microfone cantando, não porque ele tinha uma boa homilética, não porque ele tinha uma boa oratória, não porque ele tinha uma boa eloquência. Não porque ele tinha um cargo de profeta, mas ela conheceu que ele verdadeiramente era um homem de Deus pelo seu caminhar. Então a maneira que eu caminho, como é a minha caminhada cristã, como é a minha conduta, o meu caráter, vai determinar se eu realmente sou homem ou mulher de Deus, se eu realmente sou cheio do Espírito ou não. Porque ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito não é rodopiar, não é pular, não é entregar profecia. Ser cheio do Espírito não é nada disso. Ser cheio do Espírito vai partir se você tem intimidade com Ele. Ser cheio do Espírito não é o ter dom espiritual, não é o ter dom de cura, não é o ter dom de maravilhas, não. Isso é muito bom, mas não é ser cheio do Espírito. Para que eu comece a me encher do Espírito, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso ter intimidade com Deus. Assim como os profetas na Bíblia. O profeta Jeremias, ele também é conhecido como o profeta do relacionamento ou o profeta da intimidade com Deus. Por quê? Porque ele orava, ele conhecia Deus ou Deus conhecia ele no profundo, tanto que no seu capítulo 1, o próprio Deus vai falar com ele no versículo de número 5. Deus vai dizer assim, ó: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Nós só conhecemos alguém quando temos um relacionamento com ela. Então, homem e mulher de Deus que quer ser cheio do Espírito tem primeiro que ter relacionamento com Deus. Eu não posso primeiro me relacionar com o púlpito. Eu não posso primeiro me relacionar com o microfone, com a caixa de som. Eu não posso primeiro me relacionar com os irmãos à minha volta. Não, primeiro eu tenho que me relacionar com o dono da bênção, porque é Deus quem dá a pregação. É Deus quem dá o louvor, é Deus quem dá a oratória, a eloquência, é Ele quem vai nos ajudar para que esse conjunto venha aperfeiçoar o meu ministério, a minha chamada. Então eu tenho que entender que para que eu possa ser cheio do Espírito, eu tenho que orar a Deus. Primeiro passo, ore a Ele para que você venha ter um grande relacionamento. João, o apóstolo João, ele era tão íntimo com Jesus Cristo que a Bíblia vai dizer que ele reclinava a cabeça dele sobre o seio de Jesus. Ele deitava a cabeça sobre o seio de Jesus. Os outros 11 apóstolos não tinham essa intimidade que ele tinha. Tanto que João ele vai entrar no céu e Deus vai mostrar coisas a ele inefáveis. Então, aprenda isso. Quer ser homem, quer ser mulher de Deus cheio do Espírito, tenha intimidade com ele. Vamos falar sobre oração. Orar não é rezar. Orar é uma conversa com Deus, é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que eu estou conversando com você nesse vídeo, você também pode conversar com Deus sobre todos os seus problemas, sobre todas as suas situações e Deus vai te dar vitória. Você deve falar com Deus
sobre como é a tua vida familiar, a tua vida profissional, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial. Tudo você deve conversar com ele, assim como você conversa com teu cônjuge, com teu filho, assim como você conversa com um amigo, você também deve se relacionar com Deus e daí para melhor. Oração, ela é uma comunhão com Deus. Você deve ter mais comunhão com Deus. Nós devemos ter mais comunhão com o Pai. Para que eu e você possamos ser cheios do Espírito, devemos fazer muita oração, dia após dia. Oração não é uma reza. O que é uma reza? É aquilo que é programado, aquilo que é repetido. Todas as vezes você ficar repetindo a mesma palavra, você acha que Deus vai ouvir todo dia você falar a mesma coisa? Jesus Cristo ele vai nos ensinar a orar o Pai Nosso sim, mas é uma oração modelo. Não é errado orar o Pai Nosso, porque Jesus nos instruiu. Mas o que é errado é você orar 10, 20, 30 vezes o Pai Nosso e esquecer de realmente conversar com Ele o que você sente, o que passa na tua vida, o que você precisa, o que você não precisa. Elias, ele orou a Deus e a Bíblia vai dizer que quando ele orou para que não chovesse, o Senhor cerrou, o Senhor fechou o céu por 3 anos e 6 meses. Então guarde essa para você. Oração, você tem que mexer com o céu. Oração, você não começa mexendo com a terra, você começa mexendo com o céu. A Bíblia vai dizer que o céu ele tem porta, portais e tem janela. Então não tem como eu querer ser homem e mulher de Deus cheio do Espírito se eu não mexo com o céu. Homem e mulher de Deus mexe lá em cima primeiro. Tanto que o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, aquilo que tiver ligado no céu será ligado na terra. Então Elias ele vai orar e o Senhor vai fechar o céu. E depois ele ora novamente, aí a Bíblia vai dizer que o céu vai se abrir e vai dar chuva. Então depois que ele mexer com o céu, a ação que o céu vai gerar vai mexer com a terra. A ação, quando ele mexe com o céu ou quando o céu se move, começa a mexer com a terra. Isso é você ter intimidade com Deus, é você ser cheio do Espírito. Então aprenda isso. Você quer ser homem, você quer ser mulher de Deus? Tenha intimidade com Ele, mexa com os céus. A Bíblia vai falar sobre um certo homem chamado Enoque. Enoque, ele é um homem que ele tinha muita intimidade com Deus. E a Bíblia vai dizer assim, e Enoque andou com Deus. Quer ser cheio do Espírito? Ande com Deus. Quer ser cheia do Espírito? Ande com Deus. Meus amados irmãos, então como é que eu oro ao Senhor? Qual é a maneira que eu devo orar? É de joelhos, é de pé, é deitado, é sentado? A maneira que nós devemos orar é de coração quebrantado, é de coração aberto, é com sinceridade. Eu posso orar de joelhos, pois a Bíblia vai dizer que Paulo ele nos instrui assim, ó. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Efésios 3,14. Ele estava pregando sobre a causa do Evangelho. Então, você deve orar de joelhos sim. Ok? Mas não somente orar de joelhos, mas também orar em pé. Nós conhecemos a história do rei Josafá, quando os 3 reinos vieram afrontar Israel. Ele já tinha passado por uma guerra com o rei Acabe veio a morrer, ele já estava cansado de uma guerra, e se levanta mais 3 reinos contra ele. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai para o pátio do templo e ele se coloca em pé como um líder e começa a orar. Ele chama os anciões do povo e começa a orar de pé, e Deus vai ouvir a oração dele e Deus vai falar para ele, canta Josafá, que eu vou vencer essa guerra. Então também nós podemos orar em pé. Aí a Bíblia também vai dizer sobre um certo homem que estava enfermo, o rei Urias. Um certo homem que estava enfermo, o rei Ezequias. A Bíblia vai dizer assim, que ele estava enfermo e o Senhor dá 15 anos de vida para ele a mais porque ele orou. Como é que alguém enfermo vai orar em pé? Como é que alguém enfermo vai orar se ele estava enfermo? Ele orou deitado. Então você também pode orar deitado. Mas não é uma forma de você todo dia você querer orar deitado e deixar relaxar-se também no seu relacionamento com Deus. Mas ore deitado se realmente há uma necessidade, assim como o rei Ezequias, que ele estava enfermo. Aí sim, ele orou deitado, porque não tinha como. Então se você se encontra numa maca de um hospital, se você se encontra com problemas de saúde, ore deitado que Deus vai receber
realmente a tua oração. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que nós possamos também orar em particular com Deus, orar em família, orar na igreja, que isso é muito importante. Então, ore na tua casa, ore com o teu cônjuge. Não adianta eu dizer que eu sou cheio do Espírito se eu não oro com a minha esposa. Não adianta dizer que eu sou cheio do Espírito se eu não oro com meus filhos em volta da mesa. Ou se eu não oro por eles, ou se eu não oro pela minha esposa. Não adianta eu dizer que eu sou mulher de Deus se eu não tenho a capacidade de eu colocar a cabeça sobre a mão sobre a cabeça do meu filho e orar por ele. Então nós devemos orar também no templo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele também ora no templo, nos cultos, nos momentos de orações. Também participa das consagrações. E também nós podemos orar aonde nós estivermos. Em particular, Senhor Jesus vai nos ensinar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Assim nós devemos também orar. É eu e ele, é você e ele tendo intimidade, pois aquele teu Pai em secreto, ele te recompensará. Não se preocupe se ninguém está te vendo, se ninguém te dá nada, mas aquele lá de cima, ele vai te dar algo melhor, ele vai te recompensar no tempo dele e na hora certa. Meus irmãos, quando que eu devo orar? Eu devo orar de dia, eu devo orar de noite, eu devo orar de madrugada, eu devo orar ao meu levantar, ao meu deitar-se. Eu devo orar a todo momento. Porque uma conversa com Deus é um diálogo. Eu converso com você a qualquer hora do dia, porque com Deus eu não posso conversar. Seja de madrugada, seja indo para o trabalho, seja andando na rua, indo para a escola, indo ao mercado, eu também devo orar. Porque homem e mulher de Deus não ora somente no momento da tribulação. Homem e mulher de Deus cheio do Espírito não ora também somente na igreja. Ora caminhando na rua. Ora indo ao mercado. Ó Senhor, eu só tenho essa verba aqui. Multiplica lá no mercado. Senhor, eu só tenho essa verba aqui. Me ajuda para que eu consiga comprar as coisas que faltam no meu celeiro. Isso é busca pela intimidade. Meus amados irmãos, e o que a oração também pode fazer a gente alcançar? Ela pode fazer a gente alcançar vitórias. Vitória nas tentações, vitória nas enfermidades e nas dificuldades. Então não deixe de orar, meus amados irmãos e irmãs, porque você quer ser um homem e uma mulher cheia do Espírito. O mais importante e o primeiro passo para começar essa jornada é tendo intimidade com Ele. Então eu convido você, meu amado irmão e minha amada irmã, a orar mais ao Senhor. Na segunda aula nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na oração. Nós vamos falar sobre o que é orar em espírito. Nós vamos falar como realmente eu devo orar na profundidade. Nós vamos aprender mais alguns conselhos práticos para a oração. Então eu quero te pedir que você continue ligado nessa série. Nós vamos aprender muito e como realmente ser homem e mulher cheias do Espírito. Homem cheio do Espírito e mulher cheia do Espírito. Nós vamos ter um relacionamento profundo com Deus. Amém, meus amados irmãos e irmãs? Então, encerrando essa aula, vamos orar ao Senhor. Você aí na tua casa, onde você estará assistindo essa aula, ore ao Senhor, faça essa oração comigo. Deus amado, Deus eterno, obrigado por esta aula, por esse ensinamento. Coloca mais vontade no meu coração, coloca palavras em minha boca para que eu possa orar mais e ter mais intimidade, assim como Elias, assim como Enoque, assim como Pedro, Paulo e João tiveram tal intimidade que fizeram coisas maravilhosas. Operaram milagres e maravilhas porque tiveram tal intimidade e comunhão com o Senhor. Me ensina realmente a ser um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito, não só de fachada, não só no púlpito, não só na igreja, mas no meu dia a dia, tendo caráter e conduta de homem e mulher cristão. Amém, meus irmãos? Continue ligado. Tem muita novidade, muita coisa boa por aí. Na segunda aula nós vamos nos aprofundar na oração. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.